Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Olá a todos. Bem-vindo a mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. E nesses episódios eu tenho focado na questão do ateísmo no Brasil. Eu tenho focado no ateísmo porque quando eu me interessei pelo ateísmo, aproximadamente 2 anos atrás, eu observei que os ateístas que eu tinha acompanhado discussões, eles tendem a falar de ciência. Então, eu tive dificuldades, muitas vezes, de separar um podcast ateísta de um podcast de divulgação científica. Então, achei muito interessante e estou planejando lançar um livro nos próximos meses sobre o ateísmo moderno. E quando eu comparei o ateísmo antigo, né, ou seja, o ateísmo há 20 anos, há 40 anos atrás, com o ateísmo atual, realmente o ateísmo atual tem focado em divulgação científica. O que, para nós, pesquisadores, algo perfeito. Esse podcast existia antes, né, fazendo divulgação científica. Mas como, às vezes, para você fazer alguma divulgação, é legal que você se envolva em assuntos polêmicos, né, isso chama mais atenção, a questão do ateísmo é um assunto bastante polêmico, que tende a chamar bastante atenção. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade. Eu gostaria de lembrar, como eu sempre lembro, que todos os meus livros estão disponíveis na Amazon, em formato e-book, em formato audiolivro, no Google Books. Você pode... A vantagem de você usar o Google Books, né? O Google Play, que você pode baixar, né? E ao baixar você pode ouvir, mesmo sem internet. Eu acho isso, pelo menos para mim, como um audiolivro, eu acho isso muito interessante. Eu tenho ouvido meu próprio audiolivro repetidamente, eu tenho gostado muito, fiquei muito orgulhoso com o último livro, que seria a Bíblia, um livro científico, no qual eu consegui juntar várias informações, né? Apesar de que o livro tem uma pergunta, seria a Bíblia um livro científico? Essa pergunta não é uma pergunta que faz muito sentido, ela é mais uma pergunta provocativa. A Bíblia não é um livro científico. Eu acho que, pelo menos as pessoas minimamente sensatas não acham que a Bíblia é um livro científico, mas, como eu comento no prefácio, existe um problema que muitas pessoas não sabem que é um livro científico, que explica a resposta para pessoas que não seriam, muito possivelmente. O livro é de divulgação científica, então, mesmo que você não concorde comigo, mesmo que você tenha bem claro na sua mente que a Bíblia não é um livro científico, ainda assim o livro pode trazer algum benefício, porque ele é um livro de divulgação científica, então você vai aprender bastante, mesmo se você tiver bem claro na sua mente que a Bíblia não é um livro científico. Mas o livro, na minha opinião, ele tenta apagar qualquer dúvida, né? As pessoas, em geral, quando elas vão estudar a vida de Jesus, se Jesus existiu ou não, os historiadores separam o Jesus místico do Jesus histórico, né? Que é uma forma deles evitarem problema. Eles sempre respondem sobre o Jesus histórico. Então, toda vez que um historiador fala de Jesus, ele está falando de Jesus histórico. Esse livro ele pode ser visto como uma forma de responder o Jesus místico, né? Do ponto de vista místico, a Bíblia ela tem qualquer base na realidade. Então, basicamente, o livro é separado em 2 partes, né? Na verdade, não é uma separação física, é uma separação mais genérica. A primeira são afirmações que realmente não tem como. Afirmações que realmente não tem nenhuma forma de ser verdade, né? Ou seja, é impossível, né? Seria a história de Adão e Eva, seria a Arca de Noé. Outras são histórias que muito possivelmente são exageros, né? Então é possível, mas são exageros, né? São assim, histórias que realmente por exemplo, o caso do fugiu a memória agora, mas
tem alguns casos que são, por exemplo, Jesus falando para 5 mil pessoas, eles caminhando 40 dias no deserto. Essas histórias podem ser até verdade, mas são um exagero. Outras podem ser muito possivelmente erros de interpretação, né? Que seria um terceiro grupo, né? A ressurreição de Jesus, muito possivelmente, é um erro de interpretação. Pode ter ocorrido, né? Mas pode ser um caso da medicina que não era explicado na época. E isso é para deixar bem claro que o título seria a Bíblia, um livro científico, ele é provocativo. Ele não é um livro que vai induzir as pessoas a pensar que o livro pode ser um livro. Não é um livro científico. Né? Isso eu já deixo bem claro no prefácio. Eu já respondi não, né? Para deixar bem claro, para não deixar dúvida, deixar bem claro. Nesse podcast, nesse episódio especificamente, eu queria falar para vocês sobre um tópico, né, que eu tenho pensado bastante ultimamente, que eu gosto de chamar de a mente ateísta, né? A mente ateísta seria entender como os ateus pensam, né? Eu tenho observado que, isso não somente no Brasil, eu assisti uma palestra muito boa também, que a gente vê nos Estados Unidos tem o mesmo problema, é que não existem pesquisas geralmente feitas para ateu, né? Geralmente, os ateus, geralmente, as pesquisas, elas caem de tabela, né? Às vezes eles fazem pesquisa sobre religiosidade e o ateísmo cai como anti-religião, né? Ou seja, o oposto de religião, que é falso, né? Apesar de que tem um vídeo no nosso canal do YouTube que fala sobre o que Albert Einstein rejeitou o ateísmo, né? Albert Einstein, na verdade, não rejeitou o ateísmo que nós vemos hoje, né? E esse vídeo ele tende a gerar bastante desconforto, né? Religiosos tendem a falar que Einstein não rejeitava Deus, não, que é falso, né? Quando Einstein rejeitou o ateísmo, o Einstein falou da questão de Deus, o religioso fica agitado, sugerir que Einstein acreditava em Deus, e o ateu fica incomodado que Einstein rejeitou o ateísmo. Mas Einstein rejeitou o ateísmo no formato atual, né? O formato que ele rejeitou é esse formato que você vê nas pesquisas, né? As pesquisas, infelizmente, elas tendem a medir a religiosidade do Brasil. Como resultado, o ateísmo cai de tabela. Então, o ateísmo, nas pesquisas, você está vendo um ateísmo que seria um ateísmo anti-religião. Para a gente entender o ateísmo, e parte da minha pesquisa chamada Mente Ateísta tem a ver com isso, a gente precisa estudar o ateísmo. Não? Ou seja, não é o ateísmo como oposição à religião. Esse que é o perigo. Né? Mas o ateísmo tem evoluído bastante nas últimas décadas. Né? Eu estava vendo umas entrevistas da Madeleine O'Hare, e vai muito provavelmente aparecer no nosso próximo livro. Eu coloquei ela na introdução. E é interessante que ela discutia assuntos bem mundanos, né? Como questão de falar o que você quiser falar, que a igreja controlava, né? O que você falava. Então, esse ateísmo primitivo, né? Que era um ateísmo que basicamente era anti-religião, seria hoje nós chamamos de antiteísta, né? O antiteísta é aquele que não gosta de religião, se opõe à religião, mas mesmo o antiteísta, na minha opinião, ele é importante. Porque o antiteísta, ele não somente não acredita em Deus, como ele também rejeita o papel da religião na sociedade. E esses episódios chamados Mente Ateísta tem como objetivo exatamente isso. O objetivo é mostrar como que será um mundo ateísta, né? Como que será um Brasil ateísta. Nós já temos um episódio, mais de um na verdade, que sugere isso, né? Tem um episódio inteiro, nesse caso, em formato de vídeo, no qual eu mostro alguns gráficos, né? Como criminalidade, ou seja, IDH, ou seja, comparado com países que já são ateístas. Então, nesse episódio, nós vamos tentar entrar na mente dos ateístas, né, chamado Mente Ateísta. Nesse episódio de hoje, eu queria começar falando um tópico muito importante, né, que é o PL do estuprador. Né? Para quem não sabe o que é o PL do estuprador, o PL do estuprador é uma proposta legislativa, que eu não sei como é que está em andamento agora, eles tinham colocado ela na gaveta por causa das eleições, né? Mas o que chamou a atenção foi a velocidade com que a proposta foi aceita. Em questão de segundos, a proposta entrou para regime de urgência. Né? E chama a atenção que regime de urgência no Senado, no Congresso, na Câmara dos Deputados, é aquele regime que para tudo. Né? Então, imagine que você tem várias discussões acontecendo ao mesmo tempo no Congresso, né? Em paralelo, discutindo, né? E de repente tem uma proposta chamada regime de emergência que toma conta de todos os deputados. Né? Só para vocês terem como comparação, a proposta da reforma tributária, que é muito importante, o Brasil é um dos países que tem um manicômio de impostos, e foram necessários 30 anos para a gente conseguir passar uma proposta mal feita.
Então, nem a reforma tributária, que na minha opinião é uma proposta extremamente importante para todos os brasileiros, ela conseguiu ser passada com facilidade. Quem acompanhou a reforma tributária viu que ele vai e vem, né? Aquele vai e vem, aí cria o IVA cria exceções. Então, para vocês verem o nível da religião, né? A religião conseguiu empurrar uma proposta em segundos, né, que é o pé do estuprador, sem qualquer sentido lógico, né, uma proposta bizarra, que nem deveria existir essa proposta. A proposta, basicamente, ela tenta regredir o Brasil, né, em torno de, eu não lembro das datas exatas aqui, mas acho que foi em 1940, o Brasil decidiu que a mulher tem o direito ao aborto, independente da data, né, ela pode fazer aborto a qualquer momento, em caso de estupro. É um direito básico da mulher, é um respeito à mulher que sofreu uma agressão, né, que o Estado deveria proteger a mulher, mas o Estado não protegeu, e no mínimo o Estado dá o direito para ela de fazer aborto. Mesmo o aborto sendo um direito da mulher, algumas pesquisas mostram que muitas mulheres nem sabem que esse direito existe, né? Algumas pesquisas têm apontado que muitas mulheres, especialmente jovens e adolescentes, elas não sabem que existe. E mesmo as mulheres que sabem que existe poucas clínicas que fazem um aborto legal. Ou seja, o Brasil, mesmo tendo legalmente o direito garantido pela Constituição, ainda assim muitas mulheres enfrentam resistências, né? No caso de São Paulo, por exemplo, está havendo uma pesquisa mostrando que vários hospitais fecharam, outros hospitais se recusam a fazer o aborto, mesmo as mulheres tendo um direito em lei. E agora você vê os religiosos, né, que são a bancada evangélica em maioria, mas os católicos também estão na onda, de querer reverter. Os evangélicos são os mais ativos, né? São aqueles mais descarados, né? Que realmente não escondem. Né? Eu acho que os católicos tendem a ser mais tipo come quieto, né? Dizem que mineiro come quieto, né? Então eles tendem a ser mais um estilo mais silencioso, né? Ou seja, mais os evangélicos tendem a ser mais descarados, né? Então, quem acompanhou as discussões, eu acompanhei, né, especialmente as discussões na mídia, né, vocês viam que realmente eles não tinham nenhuma vergonha. Né? A religião faz isso, a religião ela cria na pessoa o orgulho de coisas que as pessoas não deveriam ter orgulho. Né? Por exemplo, uma discussão da Samia Bonfim, né, que é uma deputada do PSOL, muito boa por sinal, um rapaz lá que acho que um deputado, não sei se era pastor, mas era da bancada evangélica, ele dizendo que ele tinha a melhor pesquisa de todas, né? A Bíblia. Não, ele disse abertamente, né? Eu tenho a melhor pesquisa de todas. Quando a Bonfim apresentou para ele várias pesquisas, mostrando que pesquisas muito importantes, né? Existem várias, ele falou, mas a minha é a melhor de todas, é a Bíblia, né? Como se todos os brasileiros compartilhassem dos mesmos valores dos cristãos. Né? Um dos maiores problemas do cristianismo é esse, o cristianismo tem essa visão de superioridade, né? Que eles não conseguem ver que existem outros brasileiros. Mesmo que 99% dos cristãos fossem, mesmo que 99% dos brasileiros fossem cristãos, ainda assim esse 1% deveria ser respeitado, porque nós vivemos em uma democracia, não uma teocracia. Uma democracia é fato que a voz do povo é a voz de Deus, né? Aqui eu estou usando uma expressão metafórica. Mas essa visão, ela não reconhece o óbvio que, assim, não digo óbvio, mas o que eles deveriam reconhecer, que é o fato de que em uma democracia nós temos 3 poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Tanto o executivo quanto o legislativo, que é a voz do povo, né? E eles são votados diretamente. O legislativo é votado indiretamente, né? Que o presidente indica os ministros e os ministros fazem o legislativo faz a sabatina, que é o Senado. Então, no final, a função do legislativo não é ser a voz do povo, né? O legislativo, que é os 3 poderes na democracia, têm poderes iguais. Eles não têm, apesar de que Bolsonaro criou essa ilusão de que o executivo é mais forte, que existe o que eles chamam de poder moderador, isso não existe. Isso foi coisa de religioso, né? Que eles que criaram essa bizarrice. No caso do judiciário, a função dele, que é um dos 3 poderes da República, é manter os direitos mais básicos. E é por isso que você vê o judiciário, o STF se envolvendo em questões que os religiosos odeiam. Os bolsonaristas, cristãos, nacionalismo cristão, eles odeiam o STF, Alexandre de Moraes, porque o único poder que colocou freio no bolsonarismo, que é o cristianismo, né, que é o nacionalismo cristão, é religião no final, foi
Suprema Corte, né? O ódio que eles têm na Suprema Corte, recentemente teve aquela bomba lá, coisa e tal. Tudo aquilo tem a ver com o fato de que, se não fosse o STF, o Brasil já estaria de joelhos aos evangélicos, aos cristãos em geral. Pega, por exemplo, o casamento homoafetivo, né? O STF votou a favor do casamento homoafetivo. Eles estão tentando reverter a decisão, gastando tempo, recurso do Congresso para tentar reverter uma decisão do STF que tem a ver com o casamento homoafetivo. O PL do estuprador, então, dando continuidade ao nosso podcast, né? Eu tive um problema técnico, né? Tive um problema técnico aqui e espero que tenha dado tudo certo, mas eu gostaria de continuar a discussão, né? Mas eu tive um problema técnico aqui no computador. Mas como está falando anteriormente, existe essa confusão, né? Essa confusão grande entre os Então, eu tive um problema técnico, né? Eu tive que testar aqui, mas voltando ao assunto que nós estávamos falando, então essa confusão dos religiosos, né? Que eles sabem que são maioria, né? Eu já conversei com pastores, já conversei com alguns evangélicos e já vi também algumas. Eles sabem que são maioria. Só que eles não conseguem entender que em uma república, em uma democracia, a maioria não necessariamente vence, né? Ela vence desde que ela não infringe algumas regras. O Estado laico é uma regra. Apesar de que o Estado laico no Brasil não é um Estado plenamente laico, porque se você pega, por exemplo, o Congresso, né? A bancada evangélica é 20%, né? 1 a cada 4 deputados na Câmara de Deputados são conectados à bancada evangélica. Mas eu acho que esse número é muito maior, porque esses são os parlamentares que se declaram na bancada evangélica. Mas com certeza, ali, a maioria deve ser religiosa, porque, por exemplo, a probabilidade de alguém votar em um ateu declarado é de 10% no Brasil, de 3 a 10%. O que significa que a probabilidade de alguém ser eleito no Brasil com um discurso que não seja religioso, se você pega na minha região, por exemplo, o vereador ganhou, ele é da coligação da fé, né? Vários parlamentares que eu vi, eles estavam associados a algum tipo de coligação cristã, coligação da fé. Então, o uso da fé como instrumento para ser eleito é um papel forte no Brasil. Então, assim, eu até brinco que se o Brasil nunca teria uma bancada, no momento, né? O Brasil nunca teria uma bancada ateia, né? Uma bancada dos ateus, né? Que seria uma bancada declaradamente ateu. Tem uma diferença entre você ser ateu porque, assim, o religioso, ele pode usar a religião como instrumento para ser eleito ou até mesmo como instrumento para ser bem recebido. Ao passo que o ateu não pode, né? O ateu é o oposto. Eu estava vendo a discussão da Madame Madeleine O'Hare. Ela estava discutindo com um pastor presbiteriano, né? E o pastor pediu para o pastor, o líder religioso, né? Eles têm um nome, reverendo, né? Acho que é o nome. E ele pediu para ela deixar o endereço dela ao vivo, né? E ela disse: eu não sou doido de deixar meu endereço ao vivo. Você pode deixar o seu endereço ao vivo, eu não posso, porque ela sabia que se ela deixasse, ela seria muito discussivamente morta pelos cristãos, né? Ela deixou bem claro, são os cristãos que estão atacando a gente, né? Isso nos Estados Unidos, bem antigamente, mas mesmo hoje no Brasil, tem uma reportagem, acho que é da CNN News, da BBC News, eu não lembro muito bem o canal, que mostra isso, que como o caso de um político que se declarou ateu publicamente, falou que ele foi ameaçado e muito mais. Então, assim, infelizmente, o ateísmo no Brasil ainda é muito mal recebido e parte do meu trabalho que eu tenho feito é tentar ajudar os ateus, da minha forma intelectual, com livros, podcast, mais sobre a causa ateia, né? A busca do Estado laico, né? Então, o PL do estuprador, né? O PL do estuprador, ele é um exemplo clássico, né? E triste de como que a religião é um caso triste e real de como que a religião consegue, né, passar uma proposta em questão de segundos e de certa forma paralisar tudo, né? A parte mais, assim, eu diria, a parte mais ridícula dessa parte toda é que a proposta foi colocada em emergência em regime de emergência. Então, o PL do estuprador é basicamente isso. O PL do estuprador é uma proposta legislativa
defendida e colocada pela bancada evangélica, que tem como objetivo criminalizar o aborto, até mesmo em caso de estupro. Apesar de que eles dizem que acho que é 22 semanas, que para as mulheres fazerem o aborto, esse número atualmente não existe. Existem dois problemas com essa proposta da bancada evangélica. O primeiro problema é de que especialistas eles mostram que no caso de crianças, elas não percebem a gravidez geralmente antes de 22 semanas. Né? Mais de 80% dos casos de estupro são menores, são vulneráveis, né? São menores de 18 anos. E curiosamente são entre familiares, né? Que seriam as famílias cristãs, né? Com os valores da família, né? E muitos especialistas dizem que o problema é esse, que a maior parte das crianças, mais de 80% mais ou menos, são crianças, são menores. O pico é 13 anos, para você ver o nível do cristianismo brasileiro, a hipocrisia. 13 anos, né? Então, eles dizem que essa proposta vai impedir as crianças de fazer o aborto, e muitas delas não percebem, porque elas não têm maturidade. Eu vi uma vez uma moça que é especialista em aborto no Brasil, ela tem uma ONG, e ela falou no Roda Viva, de que ela tem o caso de uma moça, de uma jovem que estava grávida, e quando ela foi questionada sobre a gravidez, ela falou que ainda ia aprender sobre a gravidez, ou seja, ela estava grávida e não sabia o que era uma gravidez. E infelizmente religiosos não pensam, né? Como eu sempre brinco, religioso eles não pensam, eles só mudam de dono, né? Antigamente eram os imperadores e agora são os políticos que mandam neles, né? E o Elon Musk, né? Que também que passou da ordem aos cristãos, né? Então, é uma coisa triste, né? Que a gente tem uma coisa tão bizarra e eles estão empurrando, gastando tempo. Mesmo que a proposta não seja aprovada, é recurso público gasto, é atenção pública gasta, são deputados colocados em regime de emergência com a proposta que mesmo se essa proposta for passada, muito possivelmente será cancelada pelo STF, porque ela é inconstitucional, você está violando o direito das mulheres. Então, direito básico da criança, coisa que os religiosos não sabem, como diz a Madame O'Hare, a religião ela é anti-humana, né? Ela não gosta de humanos, ela é uma religião da destruição e da desgraça. Então, o caso do pé do estuprador é um exemplo clássico. E o pé do estuprador nem é o único. Se você presta atenção no que os evangélicos estão discutindo no Congresso, gastando dinheiro e tempo, são pauta desse nível, como impedir o casamento homoafetivo. São coisas que não têm nenhuma relação com a vida do brasileiro, né? Isso que eu acho mais bizarro. Então, eu queria falar para vocês sobre uma pesquisa que eu fiz, né? Eu fiz uma pesquisa em vários grupos ateístas do Facebook, né? Eu fiz no Facebook porque é mais fácil de fazer. Eu gostaria de destacar que eu tive muitas dificuldades para conseguir resposta. Eu tive de compartilhar mais de 50 vezes, né, a postagem, né, a enquete, para conseguir nem 20 participações. Isso talvez mostre que os ateus não estão interessados nessa parte do aborto, o que é interessante, né? Eu acho que a falta de interesse dos ateus é algo positivo, porque os que se interessaram, o resultado foi muito interessante, né? Eu gostei muito dos resultados, mas no caso da bancada evangélica, dos evangélicos, existe um interesse massivo, porque essa pauta foi transformada, para eles é uma coisa importante, né? Mas aí está o ponto, né? Eles não conseguem enxergar, e se para eles é importante, que eles não façam aborto, né? Se uma mulher evangélica não quer fazer aborto, que não faça, né? Ou seja, não precisa passar uma lei, não precisa usar poder de polícia, não precisa colocar em risco, porque quando você passa uma lei, você está dando poder de polícia para as polícias, né? Você está dando poder de violência, né? Uma lei, ela dá ao Estado o poder de violência, né? O Estado é detentor da violência oficial. Então, passar uma lei como essa é como você dá ao Estado, né? E isso mais uma vez, mostra a diferença entre o ateu e o religioso, né? Isso já existe inúmeras discussões mostrando essa diferença, mas alguns estudos mostram que tanto o ateu quanto o religioso, eles tendem a querer proteger o vulnerável. Só que a diferença é que o ateu tende a minimizar os impactos, né? Tende a minimizar o sofrimento humano, enquanto que o religioso ele tende a ficar apegado a valores estáticos, né? O caso do aborto é um caso clássico. Enquanto que o ateu ele apoia o aborto, isso apareceu na nossa pesquisa, porque defende o direito das mulheres, que é um valor secular, que é um valor importante, que é um valor universal. A religião não, a religião está preocupada com valores estáticos, né? Que a parte mais curiosa é que a Bíblia não fala de aborto, né? Se você ler a Bíblia e prestar atenção,
a Bíblia ela mostra Deus matando crianças em inúmeros pontos, né? O dilúvio, por exemplo, matou crianças mulheres grávidas, com crianças na barriga. E existem inúmeras partes onde que Deus dá ordem de matar pessoas, matar civilizações, inclusive mulheres e crianças. Então, assim, a Bíblia não é a favor do aborto, né? Desculpa, a Bíblia não é contra o aborto. A Bíblia, ela mostra inúmeros casos, né, de aborto, ou até mesmo casos de aonde que a Bíblia, onde que Deus sugere que você pode se matar a mulher grávida ou acabar com a gravidez. Então, essa questão do aborto, ela vem de um documentário americano de 1970, mais ou menos, um documentário obscuro, como sempre, os religiosos, eles têm essas coisas que eles aceitam, coisas totalmente obscuras, né? Então, essa picuinha com o aborto, ela não tem a ver com o cristianismo em si, ela tem a ver com algo que surgiu nos Estados Unidos, na década de 70, que é um documentário mal feito, com entidade religiosa. E eles estão defendendo estaticamente. A parte mais bizarra é que no Brasil já teve entidades religiosas que tentaram usar a religião para defender o aborto, o direito ao aborto. Só que aparentemente a coisa não deu certo, porque a igreja, ela como rede social, ela precisa de popularidade. Não estava vendo uma vez um grupo, uma pessoa religiosa americana que ele disse que ele decidiu defender o casamento homoafetivo, e parece que ele perdeu metade da igreja dele, né? Para você ver a bizarrice, que quando ou seja, as igrejas, você pega a igreja, por exemplo, um caso com o pastor Malafaia, uma pessoa odiosa, com discurso de ódio, e a Universal é uma das maiores igrejas do Brasil, né? Você pega um cara como o pastor Henrique Vieira, que é uma excelente pessoa, um excelente pastor, ele tem uma igreja pequena, com baixo impacto, né? E você pega... Aqui eu não vou entrar em discussão sobre a acusação contra o Padre Júlio, né? Parece ter uma acusação do Padre Júlio de pedofilia, mas não vou entrar nisso. Mas o Padre Júlio é odiado pelos cristãos, né? Eu já conversei com alguns cristãos sobre o Padre Júlio, eles não gostam do Padre Júlio, né? E o Padre Júlio, aparentemente, pelo menos os cristãos que eu conheço, é o único que eu respeito, né? Novamente, eu não tenho nada, eu não conheço o caso dele de pedofilia, eu sei que tem uma acusação de pedofilia, mas não foi condenado. Meu ponto é que, mesmo quando você gosta de um cristão, que é o meu caso, que você passa a respeitar um cristão, ele é odiado pelos cristãos, né? Ou seja, aquele que os cristãos gostam, que é o pastor Malafaia, essas figuras esquisitas, eu odeio, né? Os ateus não gostam. Aqueles que você consegue ter um mínimo de respeito por eles, que é o pastor Henrique Vieira, o padre Júlio Lancelotti, aqueles que eles odeiam, né? Eu acho isso bem curioso. Então, na nossa pesquisa, né, nossa pesquisa que foi feita no Facebook, 83% dos ateus se posicionam contra o PL, né? Contra, 83% se posicionam contra. Apenas 2% se declaram a favor, enquanto 5% nunca ouviram falar. Como a pesquisa foi pequena, né, a amostra é pequena, eu devo confessar, eu decidi dar uma olhada no perfil das pessoas que votaram contra, né? Foram 2 pessoas que votaram a favor, ou seja, na enquete se posicionaram a favor do PL do estuprador. Uma, curiosamente, é uma mulher e o outro é um homem. Eu decidi dar uma olhada no perfil deles para ver se era algum tipo de religioso que estava lá, que foi lá avacalhar a pesquisa, porque os grupos de ateus estão cheios de religiosos, né? É curioso que eles vão no grupo de ateu para poder encher o saco lá, mas lá tá cheio de religioso. Então eu decidi dar uma olhada no perfil dessas 2 pessoas que votaram, que são a favor do PL. Um é uma mulher, achei bem curioso, e aparentemente ela não é religiosa. Eu não vi sintomas de que seria um religioso. Contudo, eu vi que ela estudou em colégio católico, né? Então talvez explica, né? Não explica totalmente. Eu também estudei em colégio católico. Pelo menos o ensino médio eu fiz em colégio católico. Parte do ensino médio eu estudei em colégio católico. Mas talvez... Porque o ateísmo não é suficiente para você ser ateu, né? Às vezes você precisa de tempo para tirar toda aquela coisa impugnante, né? Porque o cristianismo está impregnado na sociedade. Mesmo a pessoa mesmo a pessoa que não se declara cristão, ela ainda defende os valores cristãos, porque os valores cristãos foram impregnados. Frequentar a igreja é apenas um dos passos de ser cristão. Mesmo o ateu, sem perceber, ele é cristão, porque os valores cristãos estão espalhados. Então, por isso que o ateísmo ele vai muito além de se declarar ateu, né? O ateísmo ele tem a ver também com uma auto-reflexão que pode demorar tempo. Eu mesmo demorei tempo para tirar toda a nhaca religiosa da minha vida, né?
Eu nunca fui religioso, mas eu comecei a observar com o tempo de que eu tinha comportamentos religiosos. Por exemplo, a falsa humildade do cristão, né, de que você não pode mostrar orgulho do seu trabalho, né? Isso é uma falsa humildade, porque se você é bom em algo, né? Se você é bom em algo, se você trabalhou, se você se esforçou para algo, não há nada de errado em você admitir que você é bom. O problema é quando você não. O problema é quando você é péssimo. Os cristãos fazem isso, né? Eles tentam se meter em assunto científico. Isso é a falsa humildade, né? Isso é péssimo, né? Quando você tenta se meter em algo que você não entende, que é ciência. Então, essa humildade do cristão, que eles valorizam tanto, né, que é os 7 pecados capitais, não é humildade, né? Isso para mim é o oposto de humildade. Então, o outro perfil que eu vi que votou que é a favor do pé do estuprador é um homem, né? Também não vi nenhum sinal de religiosidade, vi até um sinal de ateísmo, mas como eu falei, o homem até se entende, né? Porque o homem não entende o sofrimento da mulher, né? Mas não teve sintomas de que ele era religioso, baseado no perfil, né? Note que aqui essas enquetes são públicas, então eu não sei se as pessoas estão cientes disso, mas quando você vota em uma enquete no Facebook, o seu nome aparece. Eu estou dizendo o seguinte, porque eu não vou expor o nome de ninguém aqui, não vou colocar perfil de ninguém aqui, mas se a pessoa ir lá no enquete e a pessoa vê em que você votou e dá para você saber mais ou menos o perfil da pessoa. Então, vamos sempre lembrar que ateísmo não é religião, não é que todos os ateus pensem da mesma forma, tem ateu idiota e tem ateu inteligente. O que a gente tem que prestar atenção é a mente ateísta como um bloco, né? Nesse caso, na nossa pesquisa de Facebook, a mente ateísta como um bloco, ela saiu muito bem. Porque como um bloco, ela é contra o pé do estuprador. E eu fiz algumas pesquisas na internet, né? Aqui eu estou usando inteligência artificial. O que me chamou a atenção é que eu pedi para a inteligência artificial fazer uma pesquisa na internet sobre se existe alguma pesquisa feita por outra organização igual a minha, né? A minha foi feita no Facebook, é uma enquete, então, mas eu queria comparar com outras pesquisas feitas de forma mais controlada, de forma mais cuidadosa e com mais investimento de tempo e dinheiro, né? Não existe, a inteligência artificial não achou. Como eu comentei, as pesquisas sobre ateísmo, elas são feitas de tabela, né? Ela é feita para religiosos, né? Pesquisas que medem a opinião pesquisas que medem a opinião dos religiosos, elas existem, e muitas, né? E muitas pesquisas que tentam medir a opinião do evangélico e do cristão. Por exemplo, a inteligência artificial ela encontra na internet que 37% dos evangélicos, 37% dos evangélicos, eles apoiam o PL, né? Enquanto que na nossa pesquisa, nós tivemos 12% da nossa pesquisa foi a favor do PL, enquanto que os evangélicos têm 37%, ou seja, quase o dobro, né? Mais do que o dobro dos evangélicos, ou seja, a probabilidade de um evangélico apoiar esse PL é 2 vezes maior, quase 3 vezes maior do que um ateu. E quem são contra, né? No caso que é contra, né? Contra, os evangélicos são 57% são contra, enquanto que nos ateus, né, chega quase 90%. Ou seja, você vê que é bem maior, ou seja, é evidente aqui. Já os católicos, 28% são a favor, ou seja, os evangélicos são mais fundamentalistas do que os católicos. Isso não é novo, né? Isso já tem sido demonstrado. Inúmeros estudos nos Estados Unidos, por exemplo, demonstram que os evangélicos eles tendem a ler a Bíblia mais literalmente, né? Eles tendem a ser mais radicais, isso são pesquisas que estão mostrando. Né? Eu não tenho intenção de ofender ninguém, né? Mas aqui eu tô dizendo o que as pesquisas dizem, né? As pesquisas dizem que os evangélicos tendem a ter uma leitura mais literária. Então, ou seja, 37% dos evangélicos apoiam contra 28% dos católicos contra 12% dos ateus. Então, se você fosse fazer uma organização de apoio do PL do estuprador, você vai ter os evangélicos que são os que apoiam, né, são os que mais apoiam. Você vai ter os católicos que em seguida que apoiam, e você vai ter os ateus que estão lá no final. Então, se você fosse em uma sociedade mais ateísta, em uma sociedade mais secular, esse PL muito possivelmente nem teria passado, nem teria entrado em discussão, né? Como vocês podem ver.
Então, entre os católicos, né, 68% rejeitam, quase 70%. Então, você pode observar que os católicos estão bem perto dos ateus, né? Eu achei isso é bem curioso, né? Que enquanto 57% dos evangélicos rejeitam, né, de forma clara e direta, né, que às vezes a rejeição e apoio pode ser diferente. Então, você pode observar que enquanto que acho que 83% dos ateus, 83% dos ateus rejeitam a proposta, os católicos são 68%. Então, ou seja, a diferença entre o católico e o ateu é de apenas 10%, enquanto que a diferença para o evangélico é de quase 30%. Então, você pode ver que os católicos eles estão mais próximos dos ateus, né? E isso se verifica, né? Eu fiz uma outra enquete, né? Eu fiz uma outra enquete que eu comentei com vocês nesse podcast, no qual eu fiz um cálculo da probabilidade de onde que estão vindo os ateus, né? De onde que vêm os ateus, né? A coisa mais interessante é que a maior parte dos ateus estão vindo dos católicos. Ou seja, os católicos eles estão contribuindo. Eu sempre achava que haveria uma espécie de caminho do meio, né? A pessoa ia virar católico evangélico, ateu, né? Mas não, eles estão pulando direto de católico para ateu. E aqui você vê mais uma vez que o posicionamento com relação ao PL do estuprador, né? Que é dar o direito que é acabar com o direito das mulheres do aborto em caso de estupro, os católicos estão mais próximos, né, dos ateus do que os evangélicos. Então, em termos de risco à democracia, né, que o pé do estuprador é uma ameaça à democracia, é uma ameaça ao direito básico das mulheres, ao direito básico das crianças, então o pé do estuprador. Então, os católicos estão mais perto da democracia, de ser um Estado democrático. Vamos supor que se a gente fosse um Estado católico, nós estaríamos mais próximos de um Estado democrático do que um Estado evangélico. Então, a ascensão dos evangélicos ao poder é um risco muito maior para a democracia do que os católicos. Apesar de que o Brasil era católico até 1988. Então, os católicos já estiveram como dono do Estado durante muito tempo. Agora, os evangélicos querem fazer o mesmo, né? Com a bancada evangélica, você vai vendo discussões como a Michele, Bolsonaro, eles sempre sugerem um Estado evangélico. Então, o Estado evangélico ele é mais arriscado para a democracia do que o Estado católico. Então, ou seja, há uma forma de barrar os evangélicos com a sede de poder deles, né? Teve uma pesquisa anterior que eu mostrei para vocês, nesse mesmo podcast, de que eu calculei a probabilidade de você... eu comparei a probabilidade de você virar um cientista entre católicos e evangélicos. Eu achei que os evangélicos têm mais sede de poder, né? Ou seja, a proporção de evangélicos na população versus a proporção de evangélicos no Congresso é quase a mesma. Ao passo que a proporção de evangélicos na sociedade versus evangélicos nas universidades é bem menor. Então, os evangélicos gostam mais de poder do que conhecimento. Isso é uma ameaça à democracia, porque poder e conhecimento não deveria ser separado, porque poder sem conhecimento é estupidez, né? Toda vez que você tem um líder que não tem conhecimento como Bolsonaro, Trump, isso é um risco para todos, porque a pessoa não tem conhecimento, né? A pessoa não tem. E infelizmente, essa coisa de ficar agindo sem conhecimento, infelizmente faz parte, né? Eu fiz um episódio recentemente, né? No qual na Bíblia ela diz que Deus castigou o rei, né, acho que o rei Davi, por ter feito um censo, né? Porque a Bíblia não queria... Censo, na verdade, é estatística, né? Uma forma primitiva de estatística. Então, Deus não gosta de censo, né? Porque Deus só permitiu o censo, na época, para motivos militares, né? Ou seja, Deus, mais uma vez, sendo o rei da guerra, né? O senhor da guerra, né? Eu só permitia que você fizesse uma contagem das pessoas para contar o número de soldados, né? Então, ou seja, hoje em dia nós fazemos censo por exemplo, para fazer políticas públicas, para poder decidir, por exemplo, esse censo sobre o aborto, né? O censo sobre o aborto, eles mostram que a maior parte das mulheres grávidas são de periferia, são pobres, né? Eu fiz um vídeo também nesse podcast sobre as consequências da proibição do aborto. Entre as consequências, você tem que a escolaridade a escolaridade das mulheres entre países que permitem o aborto é muito maior.
A probabilidade de uma mulher ficar em um casamento abusivo, ela é muito menor em países que permitem o aborto. E diferente do que os crentes, os cristãos ficam espalhando, a taxa de aborto não é maior em países que permitem o aborto, né? Em países que permitem o aborto legalmente e de forma totalmente legal, não existe essa taxa maior. A visão do cristão, ela novamente, né, o cristão faz muito isso, né, elas não se reduzem a figuras abjetas, né? O cristianismo não se reduzem a merda, né, a figuras abjetas, porque essa visão do cristão de que se você permitir o aborto, você terá aborto indiscriminadamente, né? Você teria aborto como você pede um sanduíche no McDonald's, ela ignora o amor paternal, né? A mulher, ela tem uma conexão com o filho muito maior do que o homem e muito maior do que qualquer força da natureza. Então, a probabilidade de uma mulher querer fazer aborto, aqui eu estou me referindo à vontade dela, é muito menor do que os cristãos imaginam. Os cristãos, eles vivem num mundo totalmente assustador, né? Que é tudo assim, tudo bizarro, tudo extremo. A mulher, ela tem um amor pelo filho. Esse amor pelo filho, ele é nato, ele não é religioso. Então, a probabilidade de uma mulher querer fazer aborto é só em situações extremas, ou quando a mulher é psicopata, não tem sentimento. Nesse caso, seria até melhor fazer aborto mesmo, porque ela muito possivelmente seria uma péssima mãe. O outro caso, em situações extremas, quando a mulher realmente não tem condições de criar o filho, que nesse caso seria melhor fazer aborto mesmo. A parte mais bizarra é que você não vê os evangélicos ou os cristãos se envolvendo na outra ponta, né? Que uma ponta é o aborto, né? Eles não querem o aborto. A outra ponta é cuidar dessas crianças. Eu nunca vi nenhuma proposta dos cristãos, com exceção de propostas de colocar eles em igrejas, né? Ou seja, eu quero dizer propostas seculares, né? Não é proposta de aumentar as igrejas, enfiar as crianças dentro das igrejas, né? Então, assim, então eu vou fechar por aqui, pessoal, e vou deixar para vocês. Vou ver se eu escrevo uma postagem de blog sobre isso, que aí fica um pouco mais organizado para vocês. Mas agradecer a todos pela atenção. Eu sempre fecho o podcast lembrando que todos os meus livros estão disponíveis na Amazon. Este podcast faz parte de uma sequência de podcasts que eu estou produzindo. E cada podcast tem como objetivo entender a mente ateísta, né? O que os ateístas pensam. Então, ao entender a mente ateísta, nós podemos ter uma estimativa de como vai ser o mundo ateísta. A secularização do Brasil, como eu comentei em um dos episódios desse podcast, vai ser muito mais rápido, aparentemente vai ser muito mais rápido do que eu inicialmente pensava. E, como sempre, lembrando que todos os meus livros estão disponíveis na Amazon, no Google Play, e ao comprar meu livro, vocês acabam me ajudando no meu trabalho. Abração a todos e bom aprendizado. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros. Então, você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.